Há pouco tempo atrás um grande terremoto atingiu uma pequena cidade desconhecida no Japão, onde cidades e vilas foram destruídas. Logo depois do terremoto passar, houve outra surpresa. Uma grande falha geológica com vários quilômetros foi descoberta ao norte da montanha Amigara. Subindo as montanhas, um jovem chamado Owaki estava procurando a montanha Amigara onde foi descoberto a falha geológica. Quando de repente ele vê passando uma garota chamada Yoshida que aparentemente estava fazendo a mesma coisa. O Owaki pergunta para Yoshida se ela também estava procurando a falha, e se não era perigoso para uma mulher ficar escalando uma montanha sozinha. A Yoshida fala que estava assistindo a TV quando viu a falha, e que logo depois ficou sentindo um desconforto com um pressentimento que era para ela ir para lá. O Owaki fala que a mesma coisa aconteceu com ele, e que isso tudo era um grande mistério, enquanto eles observavam a vista. Eles começam a escutar outras vozes. Eles pensando que poderia ser outras pessoas que poderia ter ido ali com a mesma intenção que eles. Se apressaram para poder ver o que estava do outro lado, ao eles verem aquela multidão e as formas de figuras humanas nas rochas. Falaram que é como na TV, só que mais assustador. Milhares de buracos no formato humano encontrados em uma falha que foi causada por um terremoto. Isso quer dizer que essas pessoas estavam no subsolo. Olha, devem ser pesquisadores universitários verificando os buracos. Os pesquisadores falam que nem mesmo uma sonda de 30 metros conseguiu chegar até o fim. O quão fundo deve ser isso? É impossível que isso seja uma formação natural, alguém deve ter escavado isso por dentro, mas por que de uma forma tão estranha? Eles falam que se alguém escavou por dentro, não era para ter uma entrada? Ninguém achou algo parecido. Deve ter sido coberta com o acúmulo de terra por milhares de anos como os buracos. Com que propósito e com qual tecnologia alguém do passado teria feito esses buracos? Enquanto isso o Owaki está seguindo a Yoshida que parece estar procurando por algo. Ele descobre que o que ela está procurando é um buraco que tem a mesma forma que ela. Mesmo que tenha passado bem rápido, ela disse que com certeza tinha o formato dela. O Owaki fala que isso é loucura. Que os buracos têm milhares de anos, como que seria baseado na mesma forma que ela. Nesse momento aparece um cara que se sentiu da mesma forma quando viu a falha na travessa. Ele foi até aquela montanha para poder achar o seu buraco. Ele fala que isso é um fenômeno inexplicável, e que todos nesse lugar estão procurando por seus buracos, mas como ele já tinha encontrado o dele, ele iria mostrá-lo para eles. Ao chegar lá ele mostra a silhueta do buraco e pergunta se não é idêntica a ele. Ele vendo que o Owaki não parecia estar acreditando muito nisso. Decide mostrar que ele cabe perfeitamente. Ele tira a roupa enquanto vai em direção ao buraco até encaixar perfeitamente nele. O Owaki percebendo que ele continuava indo cada vez mais fundo, pedia para ele voltar. Ele começa a pedir ajuda às pessoas que estavam por perto falando que o cara tinha entrado no buraco e que ele não estava voltando. Logo uma multidão se formou por perto enquanto uma equipe de resgate com uma sonda tentava ver se encontrava por ele. Só que eles não acharam nada por menos de 30 metros e que ele deveria ter ido mais fundo. Uma equipe de resgate foi chamada e um homem com a estatura parecida com o desaparecido tentou entrar no buraco, mas ele não conseguiu ir mais fundo do que 5 metros. Já em noite enquanto o Owaki dormia, ele estava tendo um pesadelo no qual ele era aquele cara que tinha entrado no buraco. Enquanto ele estava preso no buraco, ele não conseguia mexer um único músculo. Ele gritava por ajuda enquanto entrava em desespero. Ele acorda aliviado por aquilo ter sido um pesadelo achando que o cara já poderia ter sido resgatado. Quando ele sai de sua cabana, ele se depara com a Yoshida que estava parada logo em frente. Ela fala que ele ainda está desaparecido, e que tinha uma coisa para mostrá-lo. Ela fala que encontrou o seu buraco. Ele fica na parte mais baixa da montanha e por isso que ele não conseguiu encontrá-lo. Ao mostrá-lo, ele fala que realmente é parecido com ela. De repente ela começa a tremer. O Owaki preocupado pergunta se ela estava se sentindo bem. Ela fala que estava muito assustada pelo fato que esse buraco foi feito para ela. E ele está esperando ela entrar por todo esse tempo. Cortando a cena para um repórter dando a notícia de que já se passaram um dia desde que o homem entrou no buraco e desapareceu sem deixar vestígios. Enquanto isso, um cara que está escalando a fissura
Falava que aquele era o seu buraco e que tinha sido feito para ele e que ele tinha que entrar. As pessoas embaixo falam para alguém impedir ele. Enquanto o guarda falava que outras pessoas vão fazer o mesmo que ele e entrar nos buracos. Logo depois disso várias pessoas começaram a entrar nos seus buracos uma atrás da outra. Cortando a cena de novo, lá com o Owaki. Ele tenta impedir a Yoshida de entrar no buraco. A Yoshida fala que ela está chamando. A silhueta dela está falando para mim entrar nela. Ela começa a gritar de medo falando que está desesperada. O Owaki fala que vai tampar o buraco dela falando que assim ela estará segura. Já de noite o Owaki pergunta se ela não vai voltar mesmo para a barraca dela. Ela fala que está com muito medo para ficar sozinha, e que ela sempre foi sozinha desde criança. Os pais dela nunca se importaram com ela, e nem mesmo seus amigos. O Owaki fala que ela pode ter medo daquele buraco por causa da solidão. Mas ela não precisaria se preocupar porque ele estava com ela. Naquela noite ele teve mais outro pesadelo. Em outra era que ele não lembra qual. Ele estava sendo punido por cometer um crime. Nas montanhas tinha vários buracos de criminosos que foram executados no passado. Nesse passado, quando uma pessoa cometia um crime muito grande, ela era forçada a entrar em buracos no formato de humanos. Ele estava prestes a entrar em um desses buracos, ele sentia tudo em volta. E não tinha escolha a não ser seguir em frente, já que as paredes foram feitas para que você não consiga recuar. Ele estava sendo levado para frente constantemente com cada movimento que fizesse. Com o passar do tempo, ele começou a ouvir estralo do pescoço dele se esticando o máximo possível. E não era só o pescoço, os seus braços e pernas também. O buraco o esticava em várias direções. Acordando no meio da noite. Ele percebe que a Yoshida não estava lá. Ele decide ir procurar por ela enquanto falava que ela não poderia ter ido tão longe nessa escuridão. Ele encontra o buraco dela que ele tinha tampado agora sem as pedras. Ele chama por ela falando para ela voltar, mas não ouve nada. Muito triste, ele se senta ali mesmo enquanto deixava sua lanterna cair de sua mão. Ao ver para onde a lanterna estava clareando, ele fica espantado. Era o buraco dele. Ao encarar, ele começa a ficar hipnotizado e tira a roupa para entrar no buraco. Meses depois, outro grupo de pesquisadores acharam uma forma de um buraco totalmente diferente dos de antes. Ele não tinha forma de nada. Um dos pesquisadores fala que poderia ter a chance dele estar conectada aos outros buracos. Quando ele vai dar uma olhada no buraco, ele se depara com um ser todo deformado saindo do buraco.